Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Denise, sou médica veterinária e hoje a Improvits me convidou para fazer um vídeo para falar um pouco da minha experiência na residência e falar um pouco sobre a minha área, que é a área de patologia clínica geral e microbiologia também. Então, se você gosta dessa área, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem elucidativo para você, que vai te ajudar bastante a fazer a sua escolha na hora de prestar para uma pós-graduação, tá? Então, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu me chamo Denise, eu sou formada na Universidade de Guarulhos, e assim que eu terminei a minha graduação, eu já emendei com aprimoramento na área de patologia clínica e geral. Atualmente eu trabalho no Hospital Veterinário Alfa e na clínica Dr. Vet Consulta. Eu também tenho um projeto próprio, né? Minha empresa própria, onde eu vejo citologia e faço alguns exames de bioquímica especial, eletrólitos e também faço exames relacionados a hormonais, né? E então, quem quiser também conhecer um pouco mais, se chama DM Vet Diagnósticos, tá? Uh, o, o Rafa, ele me passou algumas perguntas e aí eu vou fazer o vídeo baseado nessas perguntas, né? Então, a primeira pergunta que ele fez aqui é em relação de antes da minha residência, como eu me preparei, o que eu estudei, como eu escolhi seguir essa área e como eu escolhi a instituição e como foi a prova e a entrevista. A patologia, eu descobri a patologia de uma forma inusitada. Eu entrei na faculdade, eu nem imaginava que existia patologia na veterinária. Era bem leiga. E eu entrei com a cabeça que veterinária era clínica e cirurgia. E na minha mente eu queria ser cirurgiã. E, bom, convivendo, né, num hospital escola, eu decidi que eu ia começar os meus estágios pelas áreas de diagnóstico e para outras áreas, como anestesia, clínica e etc. E depois eu ia focar só em cirurgia. Mas antes de chegar na cirurgia, eu queria passar por todas as áreas, né? E assim eu iniciei. Eu comecei a fazer estágio em diagnóstico por imagem, fiz um mês. E aí depois eu fui pro laboratório e eu nunca mais saí do laboratório. Então, é uma coisa que eu indico para todos, façam estágio, mesmo que você chegue a determinado que você quer algo, eu tenho certeza que eu quero clínica, eu tenho certeza que eu quero cirurgia, é isso que eu quero para minha vida. Abra sua mente, estenda seus horizontes, né? Faça estágio em todas as áreas. Às vezes você é a pessoa que nasceu para lidar com silvestres, mas porque você não se deu a oportunidade de fazer um estágio em silvestre, conhecer a área, ou então você nasceu para ser patologista e você não se deu essa oportunidade de entrar no laboratório, fazer o estágio, e aí você acaba não conhecendo o setor, como é que funciona e acaba não se apaixonando também. Então foi um jeito que eu conheci a patologia, foi assim, foi bem inusitado, né? Mas depois que eu entrei na patologia, eu só foquei na patologia e só fazia também estágio em clínica de silvestres. E em clínica de silvestre eu aprendi bastante, principalmente relacionado à coleta e a parte de hematologia de silvestre, que também que me ajudou na minha formação como patologista, né? Então foram 2 estágios muito produtivos, né? Depois eu também prestei monitoria e fiquei mais focada nessa área mesmo. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu só tinha na cabeça uma coisa: prestar a residência e passar.
e eu tinha duas possibilidades, né? A UNG e a USP. A prova da USP foi antes, na época que eu prestei, tinha dois tipos de residência, tinha a residência e o aprimoramento. Eu prestei as duas provas. Na prova da USP, eles focam bastante, principalmente na primeira fase, sobre SUS, e é uma coisa que você tem que estudar bastante, né? Tem que ver as legislações, tudo, tem que se focar bem nessa parte, tanto nas duas modalidades, só que aí o aprimoramento, que até onde eu sei não tem mais na USP, né? Agora é só a bolsa de residente que tem lá. E teve a prova de aprimoramento, que também caiu sobre SUS, mas caiu também sobre patologia, né? E tive a oportunidade também de fazer a prova na UNG. A prova da UNG, ela foi uma prova um pouco complexa, porque o setor de patologia da UNG, ele não é como nas outras faculdades, que é ou só a patologia clínica, ou só a patologia geral, ou só a parte de microbiologia, né? Ele é 3 em 1. Então, os estágios me ajudaram bastante. Patologia é uma coisa que você não aprende no livro, você aprende fazendo. Você não aprende a interpretar um hemograma só olhando no livro, você tem que ver o hemograma, você tem que olhar os números, e quando você tem essa prática, você tá lá fazendo o hemograma e vê os resultados, vê os números, as coisas ficam muito mais fáceis para interpretar o exame, né? E foi algo que me ajudou muito na prova. No final do ano passado, inclusive, eu dei um curso para Improvits, falando sobre hematologia veterinária. E nesse curso, para quem tem interesse de prestar o aprimoramento, eu lecionei, assim, a grande maioria das coisas que caem na prova, né? Então, a parte de classificação de anemias, de interpretação de anemia, desidratação, e a interpretação do exame em geral, a parte de leucograma, eritrograma, de plaquetas, né? Então foi um curso bem legal, e eu sempre busco, sempre que eu dou aula, sempre que eu faço algum curso, eu coloco muito hemograma, muito caso clínico, para as pessoas conseguirem visualizar, porque às vezes a gente fica só naquela coisa teórica, mas a teoria não é o suficiente para patologia, a gente precisa estar olhando o exame mesmo. E para a parte de patologia clínica, né? A parte de patologia geral também foi o estágio que fez eu passar, com certeza. Porque a prova ela é muito focada em doenças, muito focada em necrópsia, marcha da necrópsia. E eu falava em necrópsia e eu tava lá no hospital. Eu participei de todas que eu podia participar, todas as necrópsias que eu podia acompanhar. Então, nessa eu peguei muito fácil o nome dos instrumentais, peguei muito fácil o passo a passo de como fazer uma necrópsia, e isso foi o que me ajudou bastante. A vivência lá, conversar com o professor, conversar com os residentes, a gente conversa bastante sobre assuntos que caem em todas as provas, principalmente coloração especial, e foi uma coisa que me ajudou também bastante, porque na minha cabeça vinha essas conversas que a gente tinha dentro do setor, essas aulas que eu tive durante o estágio, né? Então foi essencial fazer o estágio no setor, né? Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que o meu preparo foi muito estágio. Foi muito estágio, fiz em outras faculdades também. Mas eu tinha que estudar também, né? E aqui eles pedem para eu colocar os livros que eu usei.
Na patologia clínica, o que eu mais usei para estudar foi o livro da Trau, que é esse daqui. Hematologia e Bioquímica, Clínica Veterinária. Ele é excelente, ele explica o passo a passo do hemograma, interpretações, alterações de leucócitos, de hemácias, de tudo. Fala sobre outras espécies, fala sobre bioquímica, interpretação de bioquímica e imunologia. Então ele fala bastante coisa e ele é bem grossinho. Então tem que pegar ele para estudar. Se você quiser patologia clínica, esse daqui com certeza é um dos livros básicos que a gente usa. Outro livro que eu usei bastante para minha prova, eu não tenho ele físico. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem, mas é o Chalmers, de hematologia veterinária. Ele explica a parte de morfologia, tanto principalmente a morfologia normal, que é muito importante saber quando você vai ler um exame, e também explica essa parte de hematologia, e ele com certeza foi um dos livros essenciais que eu precisei usar para estudar para a prova de patologia clínica, tá? Então, com certeza foi uma literatura que vocês têm que ter básica. Fora isso, eu usei muitas apostilas, muitas aulas, eu participei de muitos simpósios, congressos durante a graduação e com certeza eu carreguei comigo todo esse conhecimento e levei para a prova e me ajudou bastante. Mas com certeza eu acho que o estágio foi o mais essencial porque caiu muita interpretação de exame, né? Mas tinha algumas perguntas que realmente, se você não estuda no livro, você acaba perdendo, tá? Para patologia geral, qual foi a literatura que eu mais utilizei para estudar? Foi este livro, o McGavin, Bases da Patologia em Veterinária. Ele é um livro bem grande e ele me ajudou muito também. Caíram várias perguntas explicando sobre a fisiopatologia, sobre agentes infecciosos, sobre explicar o que eu acho que tinha que era a tríade nefrótica, né? Então, caiu muitas perguntas e todas as respostas tinham desse livro, né? Então, com certeza, ele foi uma literatura básica para mim. Também, outro livro que eu usei bastante para a parte de histopatologia, mais focada na dermatopatologia, foi este livro aqui, da Thelma Lee Gross, que se chama Skin Disease of the Dog and Cat. Ele é um livro, na verdade, ele é impresso, né? 2 volumes, ele é gigante também. Mas ele era a minha bíblia, né? Tanto durante a residência quanto para estudar para a prova. Esse livro estava sempre comigo e eu usei muito, eu consultei muito. A rotina tem muita pele, tanto na parte de cito como na parte de histo. Então, com certeza, ele foi o meu aliado para a residência. Outro livro que eu usei foi esse daqui. O McGavin, ele é focado em diversas patologias, né? Mas a parte de tumores, o melhor que tem, na minha opinião, é o Milton, que se chama Tumors in Domestic Animals. Ele é excelente, ele foca bastante na parte de histopatologia dos tumores. E ele também era um livro que estava sempre comigo, sempre, sempre. E me ajudou bastante, porque na prova cai muita parte de biologia tumoral, as fases das neoplasias. Então, esse livro e o McGavin, eles precisam ser
tá com você. É tipo obrigatório mesmo. Deixa eu ver aqui o que mais que eu usei. Para citopatologia, o que eu mais usei foi o livro da Anne Barger, Small Animal Cytology Diagnosis. Ele é um livro excelente, ele é super ilustrado e ele tem bastante texto também, você entende fácil o que está escrito nele e ele também tá comigo sempre, eu uso até hoje. Sempre que eu tenho dificuldade em uma lâmina, eu consulto. Assim como também este livro aqui, que é da Haskin, Canine and Feline Cytology. Ele é um atlas, mas ele tem muito texto e ele tá sempre comigo e ele me ajudou muito na residência. Então, ele também é minha bibliazinha. Da parte mais focada, né, então, da literatura nacional, este livro aqui sobre linfomas também foi muito importante, e o livro da Casale sobre patologia mamária, livros nacionais, né, porém eles são essenciais para a rotina e também foram para minha prova. Fora isso, que eu usei muito, foi muito guideline, foram muitos consensos. Eu tenho uma pasta dessa grossura de consenso, então cada neoplasia tem o seu consenso, tem a sua literatura. Então foi algo que a patologia não é fácil, você tem que gostar muito de estudar, tá? E aí eu passei na UNG e fico muito feliz por isso. A entrevista foi bem tranquila, porque no ano era uma vaga e prestaram 2 pessoas, eu e outra pessoa, e essa pessoa não alcançou a nota de corte da prova, então eu fui sozinha para a entrevista. E o meu currículo tava bom, né, porque era muito estágio lá e também muito estágio em outros lugares, e eu tinha algumas publicações também na área, tudo que aparecia de interessante no hospital eu estava publicando, e durante a residência eu continuei com isso, tanto que antigamente a gente pendurava os banners das nossas publicações no corredor do hospital, e o corredor era praticamente fechado só com os meus banners. Eu publicava demais e ia muito congresso, muito simpósio, qualquer oportunidade que eu tinha, nem que fosse apresentar o banner de um caso mais simples, eu tava lá. Então eu sempre também fiz bastante dessa parte e isso foi muito bom. Eu aprendi a escrever em literatura científica e também a parte de você aprender a pesquisar e entender mais. Então foi uma coisa que me preparou também. Bom, a minha segunda pergunta que me fizeram é: quais foram as minhas primeiras impressões? Quais foram as dificuldades que eu encontrei? E qual foi a minha curva de aprendizagem e os recursos que eu tinha? As primeiras impressões foram ótimas, né? Eu já estava acostumada com o laboratório, mas eu me vi como residente, né? A gente era bastante cobrado na residência de patologia. A gente é muito cobrado. A gente tem que seguir a risca e não pode errar. Então, com certeza, isso trouxe para mim pontos positivos, apesar de me deixar um pouco traumatizada de todos os perrengues que eu passei lá. Então, eu aprendi muito a ficar de olho, a observar tudo, a estar sempre prestando atenção para não acontecer erros, porque lá a gente está lidando com tubinhos de sangue, com lâminas, e são coisas muito parecidas. Um descuido, a troca de uma vírgula, um erro na hora de uma digitação,
qualquer coisa é um erro no exame. E a gente tem que ficar bem de olho, né? Então, o setor é muito cobrado. O patologista tem fama de ser chato, né? E lá, a gente, por obrigatoriedade, a gente tinha que ser chato, porque não dava para ser legal lá. Não dava para passar uma amostra inadequada, porque a gente ia ser cobrado depois. Não dava para fazer um favor, uma gentileza, porque a gente ia ser cobrado depois. Então, a gente devia muitas explicações, né? E eu não vejo isso como um ponto negativo. Hoje, quando você pega muitos artigos comparando até a forma de coleta, tem artigo que compara a coleta do animal, da coleta feita do animal sentado com um animal em pé, um garrote prolongado, as alterações que você acaba causando quando você não respeita o limite do tubo. Então tem muito artigo comparando esse tipo de situação e quando a gente analisa os resultados, realmente dá muita diferença nos resultados. Então, até hoje eu sou chata e eu aprendi a ser chata, mas é porque eu só trabalho com exames assim, feitos com o maior nível de confiança, fidedignos à situação do animal. Então, é a forma que eu trabalho de forma super correta e aí nessa eu acabo sendo um pouco chata nas minhas exigências numa questão de qualidade, né? Então, foi a primeira impressão que eu tive. As dificuldades que eu encontrei foram as broncas, com certeza, e devido a problemas que a gente passou lá dentro do setor, eu já nos meus primeiros meses de aprimoramento eu tive que ficar sozinha no período da noite e assim fiquei até terminar a residência. Então eu ficava sozinha no laboratório no período da noite, às vezes acompanhada por estagiários apenas, e não foi algo que eu considerei negativo também, foi algo que me fez ser uma profissional. Hoje em dia eu sou muito autossuficiente, então ter ficado sozinha à noite e segurar a barra do laboratório à noite não foi fácil, mas com certeza foi muito bom para mim, porque qualquer laboratório que eu entro, se me explicar o básico, eu me viro e consigo tocar a rotina de uma forma bem tranquila, né? Então, acho que para mim foi bom. A curva de aprendizagem, eu não tenho nem... foi pesado, foi uma residência muito pesada, eram 3 setores, mas foi muito grande o meu aprendizado. E a residência é uma coisa que você tem que prestar atenção, porque é muita prática e você não pode deixar a teoria ficar para trás, né? Então, tanto de livros que eu mostrei aqui, eu estudei muito, eu chegava em casa, eu estudava, o final de semana eu estudava, se eu tava no ônibus, eu tava estudando, se eu tava no carro, eu tava escutando alguma coisa sobre patologia. Teve uma hora que eu falei, meu Deus, eu preciso de uma pausa, eu vou assistir um filme hoje. E foi tipo o acontecimento do século, eu assistindo filme. Porque eu só estudava. E eu tava bem determinada, eu queria ser uma patologista excelente. E eu me esforcei muito. Então a curva de aprendizagem depende de quem você é dentro da residência. Os recursos que eu tinha eram excelentes, né? Afinal de contas, eu tinha os melhores professores. O professor Franco, a professora Arielle, a Patrícia, eles dentro do setor. Então, foram os meus principais recursos. E eles estavam lá sempre me apoiando em todas as minhas decisões, em todas as minhas publicações, sempre me dando muito suporte e muitas broncas também. Mas eu amo eles. E na residência a gente carrega os nossos colegas para sempre. Principalmente os colegas que a gente se dá muito bem.
Na minha pós-residência, como eu me preparei para entrar no mercado de trabalho, quando eu estava para acabar a residência, qual foi o diferencial que a residência te proporcionou? Como você acha que como seria se não tivesse feito a residência? E se eu indico ou não fazer a residência? Bom, sobre o mercado de trabalho, meu primeiro ano de residência, eu não fiz nenhum plantão, porque eu me prometi que eu só faria no meu segundo ano de residência, porque eu teria uma carga de experiência para estar sozinha num laboratório. Então, o mercado de trabalho foi entrando de forma gradativa, com os plantões que eu fazia nos finais de semana, que eu fazia nos feriados. E a minha residência, ela terminou eu acho que na verdade faltou uma semana, não lembro se antes ou depois do lockdown, por conta da pandemia, né? E foi assim que terminou a minha residência. Eu só escutava falar de laboratórios fechando, grandes laboratórios, e eu falei, eu nem vou mandar currículo, porque ninguém deve estar dando emprego agora, né? Mas surgiu a oportunidade, né, no Alfa, e eu acho que com um mês que eu terminei a residência, eu fui indicada lá e comecei a trabalhar lá. Nesse um mês que eu fiquei parada, eu iniciei. Eu pensei, já que eu tô parada, eu vou trabalhar por conta. Então, eu tinha um microscópio em casa e eu fui oferecer meus serviços de citologia nas clínicas aqui da região e para conseguir ganhar alguma coisa nesse mês que eu estava parada, né? Afinal de contas, eu não sei como é a vida sem trabalhar. E aí eu continuei até hoje eu vejo citologia por conta, e aos poucos eu vou crescendo também nos serviços que eu presto por conta. Qual foi a diferencial que a residência me proporcionou? Foi todo o diferencial. Eu não imagino ser um patologista sem residência, não imagino como deve ser. Qualquer situação que acontece no laboratório, qualquer achado diferente, por mais que seja microscópio, eu sei que eu vou notar, eu sei que alguma coisa alterada, mesmo que eu não saiba o que é naquele momento, eu vou correr atrás de descobrir. E a residência é isso, é você ser autossuficiente, é você ser um profissional que sai e não depende de ninguém, você está preparado para o mercado de trabalho, para assumir um laboratório, para assumir uma rotina clínica, uma internação, seja lá qual for a sua área, você está preparado, com certeza, para qualquer coisa que der e vier. Você tá lá e você vai conseguir se virar sozinho, né? Então, residência é isso. Prática, e se você associar com a teoria, você se torna um profissional incrível. Então, todos os meus colegas que fizeram residência, tenho bastante admiração por eles, e eles são, com certeza, profissionais excelentes, que são profissionais que eu confio os meus bichos a eles, né? Então, eu sei que eu posso confiar. E com toda essa fala, é claro que eu indico, né, fazer a residência. E eu nem me imagino como seria não ter feito a residência. Realmente não me imagino, porque os laboratórios, nenhum vai te contratar se você não tiver experiência em laboratório. Você tem que ter uma pós no mínimo, porque quando a gente sai da faculdade, a gente é clínico geral, a gente está preparado para uma rotina de clínica, né? Mas ninguém está preparado para uma rotina de laboratório, né? A gente tem um semestre de laboratório lá no começo da residência, bem longe, né? Lá nos primeiros semestres. Então ninguém sai da faculdade, se gradua com alguma noção de laboratório, preparado para laboratório, né? A gente sai todo mundo clínico geral. Então, eu não sei como seria a minha vida se eu tivesse que atender. Não é uma coisa que eu me vejo fazendo. Não é a minha paixão. A minha paixão é patologia, é a coisa que eu amo fazer.
É uma coisa que se deixar, eu fico o dia inteiro no microscópio mesmo, eu fico o dia inteiro lendo, procurando, vendo artigo, então é a minha paixão, a minha vida, eu amo o que eu faço, e então a residência, ela foi o meu start para ser quem eu sou hoje, então eu super recomendo. Se você quer a área de patologia, estuda, faz bastante estágio, corre atrás, que, que com certeza você vai conseguir alcançar o seu sonho. Em relação à não residência, não posso falar muito, né? Porque tem as pós-graduações, eu acho que se chama Lato Sensu, né? Que a gente pode fazer em algumas escolas particulares que a gente paga, né? Para ter o curso. Inclusive, eu vou fazer uma de dermatologia. Eu não posso falar muito, não sei como funciona, mas eu acredito que a prática deve fazer um pouco de falta para os profissionais que saem dessas pós-graduações. Eu acredito que se você opta ou você não tem opção, você só tem essa escolha, que é fazer essas pós-graduações pagas, você tem que ter alguém para te dar uma assessoria, para ser o seu mentor, para te ajudar, porque o laboratório parece que não, mas são muitas situações muito inusitadas, né? A gente lida com bastante célula, a gente tem 1 milhão de inclusões parasitárias e elas são microscópicas, são minúsculas, e se você não tiver o olho, você não pega, né? Então, a prática é essencial. Não existe laboratório sem prática. E esse eu acho que é o recado que eu tenho para passar para vocês, né? Falei bem pouco, né? Não me deixa falando de patologia, que eu falo mesmo. É a área que eu amo, é a minha paixão da minha vida, que eu vou fazer para sempre, até eu ser uma senhorinha caduca. E é o que eu amo, de verdade, é o que eu amo fazer, eu sou apaixonada pela minha área. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Escolha a área de vocês de acordo com a afinidade que vocês têm, com a paixão da vida de vocês. Veterinária, a gente já é todo mundo apaixonado, a gente ama bicho, mas dentro da veterinária há um leque de opções e aí você tem o seu destino lá dentro, você só precisa encontrar. Então, abra sempre os seus olhos para todas as opções, né? Laboratório é uma delas, por mais que você pense que nunca iria pisar num laboratório, laboratório é uma delas, é um setor super 10. E faça o que vocês amam, não se deixe levar por dinheiro, por nada, porque o que vocês amam é o que você vai ser melhor na sua vida e você vai sentir que você nem tá trabalhando. Então você vai fazer aquilo com prazer, com amor, com dedicação e vai ser um ótimo profissional por conta disso, tá? Então, obrigada pela oportunidade, obrigada Improvits. A gente tem alguns planos de fazer alguns cursos de interpretação, de exames focados em algumas doenças, um curso de microbiologia voltada mais para clínica, para coleta, que são coisas que faltam muito e as pessoas sempre me mandam mensagem perguntando. E também a gente tá com a ideia do e-book, que a gente está planejando fazer sobre patologia clínica também, método de coleta. E eu espero que o meu pequeno vídeo, que eu falei mais do que eu esperava, tenha sido de alguma forma proveitosa e que vocês tenham gostado. Então, muito obrigada pelo convite e até a próxima!